Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos, minhas amigas também. Que prazer estar aqui dando continuidade a essa temporada do estudo da Palavra de Deus. E o nosso tema dessa temporada é sobre a morte. Nós já vimos aqui sobre uma introdução sobre o que é a morte, já vimos também o conceito de corpo, alma e espírito, e hoje nós vamos aqui aprender um pouco sobre um relato bíblico bastante polêmico, né? E que traz aí alguns ensinamentos, né? Que com certeza nós devemos estar atentos na nossa caminhada cristã. Do que eu estou falando? Estou falando justamente do relato da parábola do rico e do Lázaro. Fica comigo, tá bom? Que nós vamos dar aí continuidade a essa temporada, estudando um pouquinho, introduzindo um pouco essa parábola e fazendo um pouco a gente pensar. Será que ela é literal, simbólica? Vamos ver. Maravilha! Vamos agora, como de costume, né? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir orientação a Ele para que tudo ocorra aí de acordo com o teu querer, à vontade, e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine aí para a gente compreender mais uma vez a sua santa palavra, tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com o intuito de aprender mais do teu amor, da tua bondade e dos teus ensinos, Senhor, contidos na tua santa palavra. Nos ajuda, ó Divino Espírito Santo, a compreender melhor a tua santa palavra e que, de fato, Senhor, os ensinamentos contidos nela sejam lições para as nossas vidas e nós vamos colocar em prática os seus ensinamentos. Nos dá, Senhor, a direção. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Então vamos lá para o estudo desta semana. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre mitos e verdades aí, sobre o rico e o Lázaro, né? Uma parábola que, sem dúvida nenhuma, é de consequências eternas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, porque nós vamos fazer a leitura juntos aqui, lá em Lucas capítulo 19. A minha Bíblia aqui já está aberta. Lucas 19, Lucas 19, versículos. Na verdade, 19 é o versículo, né? Mas o capítulo é 16. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Tá bom? Vai aí. Lucas, ele é um livro do Novo Testamento. Ele é o terceiro livro do Novo Testamento. Você tem lá no Novo Testamento o livro de Mateus, que abre aí o Novo Testamento, Marcos, e depois você vai encontrar o terceiro evangelho do Novo Testamento, do Testamento, o Evangelho de Lucas, certo? Então, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e aí diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, não se perca. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te
que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que perecem passa daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependa-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Então, nós temos aí essa parábola, a parábola do rico e Lázaro. É uma parábola que, de fato, algumas pessoas acabam levando essa parábola de forma literal. E essa é a grande discussão em relação a este relato de Lucas que nós acabamos de ler. Se ele tem um sentido literal ou se ele tem um sentido figurado. Perceba que, falando literalmente, né, perceba quem é merecedor do céu, né? Já começando a discussão aqui da parábola, para a gente parar e pensar um pouco, né? Por suas atitudes, né, no relato da parábola, quem merece de fato o céu, né? Parece que não fica muito bem claro. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, né? Será que foi o rico ou o Lázaro? Então, a maior discussão é se essa narrativa ela é literal ou ela é simbólica, ou seja, tem uma linguagem figurada. E aqui eu trago um pequeno exemplo para a gente só apenas contextualizar, né? O que é o sentido literal e o que é o sentido figurado, né? O sentido literal é aí, né? Ele morreu de fome, ou seja, a pessoa de fato ela parou de respirar, né? Praticamente aí perdeu, né, todas as suas faculdades, né? E de fato ele morreu. Já no sentido figurado, né? Veja que tem o mesmo contexto, a morte e a fome, mas é em um contexto figurado. E lá diz, né? Ele está morto de fome, ou seja, porque ele está com muita fome. Então veja, um morreu de fome e outro está morto de fome. Só que um de fato morreu, né? E o outro é uma referência aí figurada para dizer que ele está sentindo muita fome. Eu trago uma outra chastarazinha aqui, né? Um quadrinho. E aí é que é bem interessante, né? Perceba como o contexto ele é importante para você não acabar tendo interpretações aí equivocadas. E aí eu trago aqui, ó o que o quadrinho diz, né? Meu pai finalmente bateu as portas. Aí o outro diz: E quando foi isso? Aí ele responde: Hoje. Entendi. E ele estava doente? Não. Elas que estavam sujas de areia. Então você percebe, né? A princípio ali, ele diz: Meu pai finalmente bateu as botas. E ao desenrolar, né, da conversa, a pessoa que ouve aquilo acha que ele de fato morreu, né? Porque bateu as botas também é uma expressão para aquelas pessoas que morreram. Só que ele estava falando de forma literal, né? De que de fato o pai dele tinha batido as botas porque estavam sujas de areia. Então veja como é importante não tirar o texto do contexto. É uma coisa que a gente vem sempre falando aqui nos nossos encontros, né? Um texto fora do contexto vira o quê? Um pretexto. É isso mesmo.
Então, veja a importância de compreender o texto no seu contexto. E aí, eu trago para vocês aqui a, a palavra grega que é traduzida por parábola, que ela significa comparação, tipo, figura, né? E pode ser traduzida aí, né, como uma linguagem em códigos. Então, a parábola, assim, de um modo geral, ela vem com o objetivo de trazer uma comparação, né? Traz uma figura ou um tipo, ou seja, algo que a pessoa já conhece, e traz aí um ensinamento em uma linguagem em códigos, né? E aqui eu trouxe alguns textos que mostra justamente esse costume do próprio Cristo de estar utilizando das parábolas, porque a parábola relatada do rico e do Lázaro é uma parábola relatada pelo próprio Cristo, tá bom? Então a gente vai vendo aqui alguns textos que comprovam que Cristo tinha de fato esse costume de ensinar através de parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 13, lá diz o seguinte, o texto está aí na tela. Ele fala: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E aí o texto ele continua ali nos versos agora 34 a 35, ao que diz: Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, Cristo ele utilizava das parábolas como um método de ensino. Isso aí é inegável, né? Então, as parábolas Cristo ele utilizava justamente com o intuito de trazer um ensino, né, para a multidão, né, e também para os seus achegados ali, né, os discípulos, de modo especial. Tanto que tem algumas parábolas que, de fato, os discípulos ele pede uma explicação. Cristo fala tanto em símbolos, né, em uma linguagem figurada, que os discípulos eles não conseguem compreender. Eu vou dar aqui um exemplo. Um dos exemplos é justamente a parábola que se refere ao semeador, que ele saiu, né, para semear e uma parte da parábola, uma parte da parábola não, perdão, uma parte da semente, né, que ele sai ali para semear, cai no meio do caminho, outra cai em um terreno rochoso, outra cai entre uma região, uma plantação, né, cheia de espinhos, e uma outra, a semente cai em outro terreno, só que um terreno bom. E os discípulos não compreendem e Cristo traz aí o significado da parábola depois. Depois tem uma outra parábola também envolvendo essa parte assim de agricultor, né, de semeador, e diz que certa vez o senhor do campo ele semeou no seu campo o trigo e na madrugada, né, o inimigo veio e semeou o joio. E quando chegou, né, ele pela manhã, quando começou a crescer, né, no passar do tempo, os servos observaram que havia algo de errado na plantação, de que não havia apenas trigo, mas o joio também foi semeado no campo. E aí eles sugerem ao senhor do campo para justamente tirar o joio. E o senhor do campo na parábola diz: Não, não tire, para que o quê? Para que ao você tirar o joio, não corra o risco de também tirar o trigo. Deixe ambos crescer junto e na época da colheita a gente faz a separação, né? O trigo a gente separa em feixes, joga para o fogo para queimar e a palha, melhor dizendo, né? O joio separa em feixes e joga para queimar e o trigo, agora sim, separa num celeiro para guardar. E aí depois novamente os discípulos chegam
e buscam ali a explicação da parábola com Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, compor parábolas era um método muito particular, né? Não somente de Cristo, mas os mestres daquela época também tinham esse esse método de utilizar, né, de histórias folclóricas, né, ou então histórias até imaginadas, né, inventadas ali, mas para trazer justamente um ensinamento para aquelas pessoas. Mas você pode pensar, então, Alex, você está dizendo que a parábola do rico e do Lázaro, ela é simbólica? Sim, a parábola do rico e do Lázaro, ela é uma parábola simbólica. Mas você pode dizer, não, Alex, mas existem algumas pessoas que eu conheço que vê a parábola como um texto literal. E isso é verdade. Né? Existem algumas pessoas que de fato compreendem essa narrativa como algo literal, que ali Cristo está firmando uma doutrina, um ensinamento, inclusive ensinamento esse da imortalidade da alma. Tema esse que a gente tem falado aqui nessa nossa nova temporada. E aí eu trago a pergunta, né? E se o texto do rico e Lázaro não é uma parábola, né? Vamos cogitar a ideia de que esse texto ele não seja uma parábola no sentido que não é figurado, mas sim literal. Ou seja, de fato aconteceu isso, o que foi narrado aqui, né? E aí eu trago alguns pontos para a gente refletir, né? A primeira coisa é justamente na Bíblia, né, na narração aqui, nem Jesus, nem na Bíblia disseram que o rico era mau. Dizem apenas que ele era rico, né? Diz ali que ele era rico, né? E desfrutava da sua riqueza, né? E desfrutava bem da sua riqueza. Então ele fazia banquete e tal. Então a gente já começa a pensar, o fato de uma pessoa ela ser rica, né? Muito rica, isso pode de fato invalidar essa pessoa a ter a salvação, né? Será que de fato isso é um ensinamento bíblico? E a gente para pensar um pouco. Com certeza você já ouviu falar em Abraão. Com certeza, porque Abraão é o pai da fé. Inclusive, ele é mencionado aqui na parábola, né? No relato aí do rico, né? E do mendigo, né? Que é justamente do rico e do Lázaro. Então, Abraão, ele foi um homem muito rico, né? E aí Abraão ele é considerado o pai da fé. Então o fato de Abraão ele ser rico, isso não invalidou ele, né, da salvação, tá bom? Outro personagem que nós encontramos também muito conhecido, mesmo que você não tenha assim muito convívio, né, com a Bíblia, mas com certeza você já ouviu falar, tanto que tem músicas sobre esse personagem, que é o caso de Jó. Jó, Jó também é um personagem bíblico, né? No qual fica muito bem claro que ele era muito rico. Chega o relato bíblico dizer, no próprio livro de Jó, de que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, né? Então, e nós sabemos que Jó ele era a narração bíblica, né? Lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Tanto que a vida de Jó ele virou uma discussão em um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás ele tenta agora ali é, é, fazer com que o fato de Jó era fiel a Deus, Satanás tenta provar ali ao universo, né, de um modo geral, de que Jó só era fiel porque Deus o protegia, Deus o abençoava, né? E ele diz, não, deixa eu tocar, né, na riqueza, nas coisas que ele tem. Até mesmo na saúde de Jó foi permitido tocar, né? E nós conhecemos a história. Jó, na sua frase, né, muito conhecida, né, ele diz, né, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo
não Deus, né? E é bom deixar muito bem claro aqui, mesmo Deus não sendo a pessoa que de fato tirou a riqueza de Jó, veja que o interesse de trazer o prejuízo veio da parte do inimigo, né, de Satanás. A gente compreende e percebe que Jó é um outro personagem muito rico e que isso não foi um critério de desmerecer ele perante Deus para aí ser aceito por Deus, né? Então a gente já percebe que isso já não é um critério para isso se a gente for levando em consideração a parábola de forma literal, tá bom? Uma outra coisa que a gente percebe aqui é já agora pegando a perspectiva da narração de Lázaro, o mendigo, né? Porque nem a Bíblia nem Cristo menciona também que ele era um crente bom, fiel, íntegro, né? Que ele era um cumpridor, né, da lei de Deus. Não diz nada disso. Diz apenas que ele era um mendigo e que sofria de chagas, né, de feridas, né, ali, né? E sobrevivia daquilo de fato que acabava sobrando, né, ali da mesa do rico. Talvez aí uma coisa que a gente pode identificar é que aparentemente parece que o rico ele é, acabava aí desperdiçando, né, a, a comida, né, a ponto de ficar justamente aí no acabando prejudicando, né, sendo de alimento para o mendigo, né? Então, e aí já é um outro ponto, né? Ou seja, o fato da pessoa ela ser pobre, né, desmerecida de recursos, ou até mesmo ser acometida de doenças, isso não é, na realidade, critério para dizer que essa pessoa ela é merecedora do céu, né? É um ponto para a gente parar e refletir também. Uma outra coisa também que a gente percebe aqui, que é bom a gente perguntar, então se tomado, né, ao pé da letra, literalmente, que o homem, sendo pobre, mendigo, desvalecido, ao morrer, tem como prêmio ou recompensa o céu, ou seja, o seio de Abraão, então a gente vai fazer aqui algumas perguntas aqui interessantes, né? Que é no caso sobre levar de forma literal essa questão do seio de Abraão, né? Se a gente levar em consideração que a maior parte da população mundial ela é pobre, né? Então isso já é um critério para a pessoa ela ter o céu garantido. Se a gente for levar, lembrando, claro, ao pé da letra, isolado apenas a parábola, tá bom? Claro que mesmo aquelas pessoas que acreditam que a parábola ela é uma narrativa de forma literal, alguns dizem não, mas alguns pontos aqui não é completamente literal, como por exemplo a questão do seio de Abraão. Imagine, né, de que tamanho seria esse seio, né, de Abraão, né? E aí também seria a questão justamente e os pobres e mendigos que morreram antes de Abraão, né? Para que seio foram? Aí outra pergunta também. E as pessoas que morreram antes de Abraão, né? Como é que fica? Também é uma coisa para parar e se perguntar também, né? Em seguida temos na narrativa de Jesus que admite ser a fronteira entre o céu e o inferno. Estão próximas uma da outra, que permite conversação, diálogo entre as pessoas que gozam as delícias do paraíso com as do suplício eterno, ou seja, do castigo, né? Do castigo eterno. Então perceba, na narração da parábola, após, né, tanto o rico e o mendigo, né, o Lázaro, morrer, ambos, de forma imediata, eles recebem já a recompensa, né? Veja que um vai ser consolado lá no seio de Abraão, né? Vai gozar da eternidade no paraíso, né? E o rico vai passar a eternidade aí no fogo, né? Fogo de tormento eterno. E perceba que na parábola, a pessoa que está no inferno, ele consegue visualizar quem está no céu, que está, no caso, no seio de Abraão, né? Que é a narração aqui. Ou seja,
A fronteira entre o céu e o inferno, nessa parábola, se a gente for levar de forma literal, a gente começa a se indagar que existe uma aproximação entre o céu e o inferno. Agora você imagine, né? Uma mãe, né, que se salvou e um filho que se perdeu. E a mãe, né, lá no céu, consegue contemplar o filho queimando durante toda a eternidade, né? E o filho aqui queimando, né, sofrendo e vendo a mãe lá se é, aproveitando, né, a eternidade, né? Isso é aproveitar a eternidade. Então imagine como ficaria um coração de uma mãe vendo durante toda a eternidade um filho que se perdeu ali no fogo do inferno, né? Então são coisas para a gente parar e apenas pensar, né? Então venhamos a seguinte, né? Ok, aqui foi só alguns pontos, pessoal, que eu quis assim levantar para a gente de fato ver o que de fato a parábola ela quer ensinar, né? Então, o que de fato Cristo ele quis ensinar nessa parábola? É muito complicado a gente tentar, através dessa parábola, criar uma doutrina, né, um ensinamento firmando sobre a questão da imortalidade da alma. Porque a gente está completamente aí ignorando toda a parte da Bíblia. Inclusive, os nossos dois últimos estudos a gente vem justamente mostrando que essa questão da imortalidade da alma, ela é um ensinamento antibíblico. Não existe fundamento bíblico para esse ensinamento, né? Inclusive, o que a gente percebe também aqui na narração é que as pessoas morrem e o corpo delas é que de fato um vai para o céu, né, que é o seio de Abraão, relatado ali, e outro vai para o inferno. Porque perceba que é, diz que ele viu, né? Então faz referência aos olhos, se tem os olhos, tem a cabeça, né? Fala referência bem ao dedo, né? Diz que ele tem também sede, né? Pede para colocar na língua, então são todos atributos de corpo. Então toda uma ideia é, da questão da uma vida, né? Fora do corpo, isso já começa a não ter muito fundamento aqui nesta parábola, né? Porque nitidamente aqui narra a questão de atributos aqui do corpo. Mas, claro, existem pessoas, né, que creem na imortalidade da alma e acreditam também que essa alma ela tem sim mãos, dedos, né, pés e assim sucessivamente. Então, mas mesmo assim, a gente acaba ignorando todo aspecto bíblico, inclusive um texto de Eclesiastes, que eu gostaria de ler aqui com vocês. Vamos lá em Eclesiastes, e fica difícil de conciliar, né? Se a gente levar de forma literal o texto de Lucas, a parábola do rico e do Lázaro, fica insustentável quando a gente vem aqui para Eclesiastes. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o texto. Eclesiastes, capítulo. Eclesiastes. Ou é capítulo 7 ou é capítulo 9. Deixa eu ver aqui. É capítulo 9. Tem outros textos também, mas capítulo 9 também diz aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versículo. A partir do verso 5. Eclesiastes 9, a partir do verso 5. Olha o que diz aqui.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aí ele continua, verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre, e não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí ele fala, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já há de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. E aqui no texto, para finalizar aqui, ó, vi também. Pronto, esse aqui é o do 9. E tem um outro texto aqui também, rapaz, em Eclesiastes. Acho que já é Eclesiastes 7. Porque de fato eu não acabei anotando esse texto aqui, viu? Aqui na minha mente aqui falando com vocês. Mas tem um outro texto aqui também, em Eclesiastes. Se eu não me engano, foi um dos textos que a gente também utilizou no nosso estudo passado. E de fato aqui agora acabou fugindo. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, a gente percebe, só que em Eclesiastes 9, a partir do verso 5 e o verso 6, a gente percebe aqui que existe de fato aí uma, uma, uma orientação, né, da parte de Deus, de que quando o ser humano ele morre, não, não há nenhum tipo de sentimento. Como diz aqui, diz que ele não sabe mais nada, né? O que acontece. Os mortos de nada sabe. Inclusive Cristo, lá em João, capítulo 11, aqui João, capítulo 11, Cristo lá na parte lá, né, que traz a questão da ressurreição de Lázaro, que esse de fato aí morreu, né? Lembrando que o Lázaro da parábola não há nenhuma evidência de que isso é uma referência ao Lázaro, né, que é ressuscitado. E aqui você percebe que Cristo ele faz uma comparação à morte de Lázaro ao sono. E aqui ele diz o seguinte aqui, ó, a partir do verso. Cadê? Acho que é verso 11. É isso mesmo. Verso 11. E ele diz o seguinte aqui, ó. Isto dizia e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. 11:11. E aí ele continua dizendo: e disseram, e pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. A Jesus diz: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então perceba, Cristo lhe faz uma comparação da morte com o sono. Né? Porque a pessoa, quando ela está dormindo, ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, isso é algo muito interessante e percebe que, de fato, existe muito mais argumentos bíblicos dizendo, né, de que a imortalidade da alma não é um conceito bíblico, né? Deus ele não sustenta essa ideia, até porque a imortalidade da alma, se a gente for levar em consideração que o rico, né, que é considerado aí a pessoa má, porque ela vai para o inferno, né? Se ela vai para o inferno é porque ela é considerada a pessoa má. Então, se ele é considerado a pessoa má e vive eternamente, então ele tem vida em si mesmo, né?
E inclusive o que? A promessa que a gente encontra para a vida eterna é dada apenas para os salvos. O que é justamente aí atribuído, né, como recompensa das suas obras para as pessoas mais é a morte eterna, né? Então, é um outro ponto aqui interessante para a gente parar e pensar, tá bom? Claro que tinha alguns outros pontos aqui que a gente poderia se aprofundar, mas a ideia aqui é justamente despertar o seu interesse para você se aprofundar um pouco mais sobre este assunto, tá bom? Então, indo aqui para a nossa reta final do nosso estudo. Então, o que seria então o rico em tormento? Quando a gente olha a parábola, no seu contexto lá de Lucas, capítulo 16, a gente percebe que Cristo ele vem contando diversas parábolas. Né? Essa é uma que está na sequência das parábolas. Inclusive, uma que antecede essa fala justamente sobre a parábola do administrador infiel. E mais para frente, depois, Cristo ele é indagado justamente sobre essa questão do perigo das riquezas, né? Perceba que tem uma coisa está ligada à outra. E a referência que Cristo faz sobre a questão do rico em tormento é uma referência justamente ao povo judeu. Porque o povo judeu era uma pessoa muito rica, né? Não em relação à questão de recursos, mas na visão espiritual, né? Foi o povo escolhido por Deus, foi a nação santa, que foi justamente com o intuito de estabelecer ali um povo, Deus escolheu, né? A gente conhece a história de Abraão, a partir de Abraão aí, Deus promete que dele seria uma grande nação, e esse povo seria justamente a referência de Deus aqui na terra. E nós sabemos que, com o passar do tempo, o povo de Israel foi perdendo essa característica de representar a Deus aqui na terra. Então, essa parábola é uma crítica justamente àqueles que tinham grande luz do conhecimento, acesso, né, ao conhecimento de Deus, mas que infelizmente não colocavam em prática os seus ensinamentos. Né? E aí, a referência de Lázaro consolado é uma referência justamente aí aos gentios. Inclusive, até a expressão, né, que Cristo usa do comer dos migalhos, né, que cai da sua mesa, perceba que quando Cristo ele vai efetuar, né, uma cura para uma gentia, né, uma mulher gentia que foi até ele pedir a cura da sua filha, Cristo de certa forma pergunta, né, eu vou tirar os pães, né, do que é para dar para os filhos e vou dar para os cachorros, fazendo uma referência assim. Muitos quando lê esse texto ficam meio assustados, né? E ela fala, não, mas eu vou me alimentar das migalhas que caem da sua mesa. Porque justamente isso. Os judeus tinham essa visão de que os gentios, né, eram pessoas completamente desprovidas, né, de tudo, inclusive da graça de Deus, né, dos favores de Deus. Então, os judeus, de modo geral, ali, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com as pessoas que não eram judias, né? Que não fazia parte do povo de Israel. Né? Eles não criavam nenhum tipo de laço de relacionamento. Né? E a gente vê vários relatos, inclusive da mulher samaritana, né? Que Cristo ali se aproxima. Né? Tem também a crítica que Paulo faz a Pedro, né? Quando eles estavam ali, né, no livro de Atos, porque Pedro fica um pouco meio assim receoso, né, de estar se aproximando, de lidar com os gentios na frente de outros judeus, e Paulo chama ali a atenção a ele. Então existia de fato essa essa questão cultural, né, de, de não de não se cumprimentar, de não se relacionar com quem não era judeu, né? Então, isso é uma crítica, e o Lázaro Consolado é justamente isso, que Cristo ele não veio apenas para os judeus, Cristo ele veio para todos, né? E, enfim, aí a referência ao seio de Abraão é uma referência justamente aos privilégios e favores, né, que aqueles que se submeteram a Cristo, mesmo sofrendo nesta vida, vai gozar dos privilégios, né, que Deus ele tem preparado para os seus filhos, né?
E o interessante é que quando eu leio essa parábola, eu lembro de uma frase que Cristo fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E talvez eu possa estar falando para alguém aqui que está passando por algum problema, por algumas dificuldades na vida, quem sabe no aspecto familiar, quem sabe no aspecto financeiro também, até mesmo a sua saúde pode estar debilitada ou de uma pessoa querida sua. E eu quero te dizer que Deus, ele tem a solução para o seu problema. Cristo ele promete a cada um de nós que estaria conosco até o cumprimento de tudo que está para acontecer neste mundo, né? Cristo ele promete estar conosco até o fim dos tempos. Então, não se sinta só, Deus está com você, e mesmo que você esteja passando por dificuldades na vida, tenha certeza que Deus está ao seu lado, mas é necessário que você vá até Ele, se aproxime até Ele e tenha certeza que você tendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você terá de fato aí uma nova oportunidade de vida. E não se esqueça que a palavra de Deus, ela contém ensinamentos preciosos para a minha vida, para a sua vida. E se a gente buscar cada dia mais colocar esses ensinamentos em prática, tenha certeza que eu e você seremos pessoas bem-aventuradas. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Santa Palavra. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais nos entregar por completo a Ti e que nada deste mundo, Senhor, os prazeres, as coisas que podem nos atrair, Senhor, para longe de Ti, que o Senhor assim, Pai, não permita que o Senhor de fato nos alerte através das Tuas palavras, através, Senhor, de pessoas usadas por Ti, para que a cada dia nós venhamos sempre se voltar para os seus santos e retos caminhos. Nos abençoa, nos livra do mal, fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado aqui pela sua presença, tá bom? E espere que nós vamos ter aí mais vídeos falando um pouco sobre essa questão do conceito da morte. E provavelmente no nosso próximo estudo nós vamos estudar um pouco sobre é possível conversar com os mortos? O que a Bíblia fala sobre isso, né? E aí, o que você acha? Fica com a gente, com certeza nós vamos aprender juntos o que a palavra de Deus nos ensina. Forte abraço, que Deus abençoe.